Olá, está no ar mais um Diálogo Aberto e hoje nós vamos falar de educação, mais especificamente de um grupo de educação que nasceu aqui no interior do estado, em Dourados, e ganhou o mundo, se estabelecendo em 8 países no continente europeu, na Flórida, nos Estados Unidos e até no Japão. Nós vamos contar um pouco da história da Unigran, que começou lá em Dourados com apenas 2 cursos, lá em 1976, há 41 anos, e hoje tem mais de 30 cursos de graduação, 23 cursos online e 10 cursos de graduação semipresencial. E para isso, para contar um pouco dessa história, nós convidamos a Mariana Zawitch, que é diretora administrativa de planejamento da Unigran. Bom dia. Bom dia, Mariana, Og. muito obrigado pela sua presença. O prazer aqui, é meu. pela disponibilidade de contar essa história para a gente. Eu que agradeço. Bom dia, Tereza. Bom dia. Ao meu lado, Tereza Ilcar, jornalista, escritora, mais uma vez. Tereza já esteve com a gente aqui no programa. E quando se trata desse tipo de assunto, de cultura, de educação, nada melhor do que tê-la ao meu lado. Obrigado, Tereza, pela sua presença mais uma vez. Prazer estar aqui junto com a Mariana e essa história de sucesso. É sempre bom contar histórias de sucesso. É né? Verdade. Então vamos lá. Mariana, camp em 8 países. Camp, né? Que é o plural de campus, né? Isso. Camp em 8 países europeus. Vocês estão em Portugal, Espanha, Alemanha, Suíça, Bélgica, Itália, Inglaterra e Irlanda. Um nos Estados Unidos e outro no Japão. Como é que foi sair de Dourados, uma cidade um pouco mais de 200 mil habitantes, e ganhar o mundo dessa forma? Olha, Og, essa experiência foi uma das mais importantes da minha vida, tanto pessoal como profissional, porque a gente, em Dourados, né, a gente oferecendo só o ensino presencial, ali a gente não tinha essa dimensão, né, de que existia essa outra realidade desses brasileiros que moravam fora do país e que não tinham tido essa oportunidade de cursar um ensino superior, né? Até mesmo de ter o ensino médio. Então, com a globalização, né, e a internet, né, que foi um boom no mundo, possibilitou essa expansão, né, para nós, para atravessar o oceano e implantar, então, a Unigran nesses países e atender esses brasileiros. E hoje nós já formamos mais de 500 brasileiros na Europa, né? Mas lá na Europa não são os campi só EAD, ensino à distância, lá são campi físicos mesmo. São vocês têm físicos, unidades lá. sim. As unidades do EAD, eles são polos de apoio presencial, né? Que o aluno, na nossa modalidade de ensino à distância, o nosso EAD ele é online. Então, o aluno ele estuda na plataforma virtual da Unigranet e ele precisa ir ao polo para fazer as provas, porque as provas são presenciais. Então, a gente precisa ter essa estrutura de laboratório de informática, biblioteca, a gente tem equipes, né, locais, para fazer a matrícula dos alunos, para os alunos prestarem vestibular. Quer dizer, não é uma universidade assim, prédios imensos, não. São unidades são compactas, unidades menores. compactas, exatamente, que é assim que é o modelo de ensino à distância, né? E tem professores nesses lugares? Não tem professores, porque o nosso ensino, o aluno ele fala diretamente com o professor titular da disciplina. E os professores eles estão no Brasil, na Unigran em Dourados. Tudo gravado, tudo feito em Dourados. Tudo feito em Dourados. Olha que bacana. Nós temos uma estrutura de estúdio lá, onde são gravados, editados as aulas, as videoaulas. Então, os professores têm um cronograma de gravação de aulas constante, né, no ensino à distância. As apostilas também são impressas, essas apostilas são impressas localmente também, lá em Lisboa, em Londres. Então, o aluno ele tem acesso a todo esse material didático para ter o ensino, né? Essa relação de ensino-aprendizagem direto do Brasil. Desculpa, não, tudo bem. Mas qual foi a escolha, qual o critério de escolha desses países especificamente na Europa? Obedeceu algum
alguma diretriz, alguma coisa claro, assim? a gente, lá os consulados têm a relação de brasileiros, né? De quantos brasileiros tem em cada país. Então Você foi pelo número de brasileiros, a gente procurou número, assim. pelo número de brasileiros, mas primeiramente a gente instalou a nossa matriz em Portugal por causa da língua, né? Sim. Que lá fala português, então era muito mais fácil de iniciar lá e de lá fazer a expansão. Entendi. Tereza, que você ia perguntar, te cortei. Queria saber como é que se descobriu esse nicho de mercado, né? Porque você não, até então, né, é difícil você imaginar que uma universidade brasileira vai ter polos. E o mais Daqui importante, de Dourados, na verdade, ela antes de Dourados, do interior de São Paulo, né? Isso, de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, quer dizer, já tem uma longa experiência. Mas, enfim, porque esses cursos, eles são certificados nesses países, né? Esses cursos, o aluno, quando ele se forma, o certificado dele é da Unigran Brasil, sim. Né? É certificado. Mas eu acredito que isso deve ter todo um trâmite legal para que o país possa, não? Nenhum trâmite, ele é válido, o aluno se formou, é a mesma coisa que ele estivesse se formando em qualquer lugar do Brasil. Ele recebe o diploma da Unigran. E aí, se ele quiser continuar o estudo lá na Europa, ele pode fazer. A gente tem a pós-graduação também, né? Ele pode fazer mestrado, doutorado. Tem alunos nossos que já fizeram, uma aluna de Madrid que se formou em pedagogia, fez um mestrado em Portugal e já está dando aula em escolas lá em Lisboa. Tem mais peso, por exemplo, o diploma conquistado lá no exterior para o brasileiro? Olha, eu acredito muito nisso, porque com essa experiência, né, eu viajo muito para lá para acompanhar todo esse processo e a gente faz formaturas lá 2 vezes por ano, né? Então a gente faz uma em Londres e uma em Lisboa, todos os anos. No momento que o aluno está na formatura, que ele recebe aquele diploma, ele leva o familiar dele, vem familiar do Brasil para lá, para o dia da formatura. Então é um sonho, né, que é realizado. Ok. Bom, vamos fazer uma pequena pausa, eu vou chamar o intervalo agora, daqui a pouquinho o Diálogo Aberto volta conversando com Mariana Zawitch, que está nos contando a história da Unigran, que saiu de Dourados e hoje está em 8 países na Europa e também Estados Unidos e Japão. Aguarde só um instante. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre educação. A nossa conversa é com Mariana Zawitch, que é diretora administrativa e de planejamento da Unigran, que nasceu em Dourados e ganhou o mundo. Mariana, a Unigran Capital, que parece que tem 9 anos, né? Isso, 9 anos, exatamente. Conquistou primeiro lugar já em qualidade entre as instituições de ensino superior aí, particulares aqui no estado, conforme os índices de qualidade aí medidos pelo Ministério da Educação. O que foi determinante para isso, para conseguir manter essa qualidade do ensino no momento de crise que o país vive hoje? Então, Og, a cultura institucional da Unigran é baseada em valores, né? E esses valores e princípios, né? E um dos valores, né, da nossa sociedade é a educação. Então, a Unigran é pautada nesse valor da educação. O nosso principal objetivo é ter um corpo docente qualificado para que o aluno saia formado, preparado para o mercado de trabalho. Hoje, para você ter ideia, 72% do nosso corpo docente é composto de mestres e doutores, né? Então, isso tem uma diferenciação no mercado e o aluno que estuda na Unigran, que conhece a Unigran, sabe desse diferencial, né? Sabe que a Unigran investe no corpo docente, que é a chave principal para o aluno, que o aluno vai ter ali, para ele ter o conhecimento, para ele adquirir o conhecimento, né? Além disso, os indicadores para a gente conquistar essa nota
é a estrutura física que a gente investe, né, em laboratórios da área da saúde, clínicas, biblioteca. Tem também a nota do ENAD que o próprio aluno faz, então esse aluno ele é preparado por esses professores, né, para ir bem, para tirar uma nota no ENAD. Então é toda essa composição, é essa história da Unigran, né, essa cultura institucional do valor da educação, que hoje a educação ela tá sendo vista, ela virou um mercado, né, virou um varejo. Né? Então a gente precisa pensar nisso. O que as pessoas estão buscando hoje? O que esses grupos menores de educação querem oferecer para a nossa sociedade? O que esses grupos de educação estão preocupados com a formação desses brasileiros no Brasil, né? Então a Unigran, a nossa maior preocupação é essa, é formar a sociedade preparada para o mercado de trabalho, né? A gente não entra em briga de preço, de mensalidade, de valor. O nosso valor é a educação. Eu tive uma experiência com a Unigran e eu gostaria de contar porque eu achei muito interessante. Eu resolvi fazer vestibular, mais um, eu adoro fazer vestibular. E me preparei e fui lá na Unigran, eu queria fazer... Isso agora há pouco tempo. Ano passado. E cheguei lá preparada para, falei, um vestibular com todas as matérias e tal. E tal foi, não foi minha surpresa, que a prova era uma redação. Eu falei, é só isso, é uma redação. E aí eu falei com o pai da Mariana, né, o ex-prefeito Murilo Zaiuti, que é o meu amigo querido. Eu falei, Murilo, mas então era só uma redação. Ele falou, Tereza, se a pessoa não souber escrever, ela não tem como entrar na universidade. Escrever, eu achei que isso envolve raciocínio, envolve... Exato. Eu achei isso fantástico. Eu falei, realmente, você tem toda a razão. Quer dizer, já começa ali. Para entrar ali na universidade, você tem que ter o mínimo de compreensão da língua portuguesa, de redação. E a redação traz isso, né? Que exige isso. Exatamente. Tanto que eu acho que é uma das provas de maior peso nos vestibulares hoje é a redação. Porque senão você forma adulto semifuncional, semi-analfabeto. Ela sabe tudo de contas, de matemática, de física, de química, mas o principal, que é o que ele mais vai usar na vida toda, que é a maneira de se expressar. Eu me saí bem, viu? Que bom! Imagina. Ô, Mariana, me diga uma coisa, quando é que foi que surgiu esse momento de passar para a educação à distância? Veio junto com o advento da internet, com o boom da internet, ou vocês já tinham um projeto planejado mais ou menos? Na verdade, assim, começou a falar em educação à distância no Brasil por volta, assim, de 2001. Já existia antes, né, aquela educação à distância, mas em 2001 o Ministério da Educação publicou um decreto em que as universidades de ensino superior pudessem oferecer na grade curricular 20% de modalidade que não fosse presencial. Então isso já começou a dar uma abertura para as universidades terem um pouco mais de criatividade. Como que nós vamos dar uma aula que não seja presencial, né? Então começou a se pensar no ensino à distância. Então os cursos que já eram reconhecidos, a gente começou a colocar na plataforma para o aluno aprender nessa plataforma via internet. Então já começou por aí. E aí foi abrindo o horizonte, a equipe de informática da Unigran foi para os Estados Unidos, foi entender o que era esse ensino à distância, como que o mundo trabalhava com isso, como que as melhores universidades faziam ensino à distância. E aí eles trouxeram para a gente um projeto e criaram a própria plataforma da Unigran, que hoje se chama Unigranet. Então, foi desenvolvida na Unigran essa plataforma, a gente não comprou EAD, nós desenvolvemos o EAD, né? Então, e quais são os cursos que mais que as pessoas procuram no exterior? Administração e pedagogia são os cursos que mais procuram no exterior, né? E aí, em 2005, foi então que o MEC regulamentou o ensino à distância, no Brasil mesmo, né? Então, nós entramos com um processo para abrir polos.
E aí a gente já tinha plataforma, a gente começou a abrir polos no Brasil. Hoje a gente tem mais de 100 polos, né, no Brasil, em vários estados, levando ensino de qualidade, né? Que bacana. Bom, nós vamos fazer mais uma pequena pausa. Daqui a pouquinho nós voltamos a conversar com Mariana Zawitz, que é da Unigran, contando a história dessa universidade daqui que ganhou o mundo. Nós voltamos em alguns minutos. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre educação. Mariana, hoje nós temos mais de 60%, mais ou menos, dos municípios brasileiros que não possuem acesso a nenhum tipo de ensino superior. Você acredita que o ensino à distância pode, de uma certa forma, resolver ou minimizar essa questão? Com certeza, Og, o ensino à distância ele pode e deve resolver essa questão, porque o ensino à distância é a única modalidade capaz de chegar nesses municípios que não têm acesso à educação superior de forma rápida e acessível, né, para os brasileiros. E esse ano, no mês de maio, foi publicado um decreto também no Ministério da Educação que ampliou essa possibilidade para as universidades abrirem polos. Então, as universidades que têm nota 4 e 5 no MEC, pode abrir 150 polos de ensino à distância por ano. E a Unigran faz parte desse grupo. A Unigran está com nota 4, nota né, pela 4. avaliação. Né, exatamente. Então, o plano do governo, a meta do governo de matricular no Plano Nacional de Educação é de 33%. Eles precisam matricular 33% dos brasileiros. Hoje gira em torno de 17%, 18%. Metade praticamente. Metade praticamente. Então é por isso que o governo está investindo em educação à distância, né? Justamente para que chegue nesses municípios, para que as pessoas tenham acesso à educação superior. Você tem número de alunos no exterior? Porque essa coisa do exterior, eu acho muito interessante, porque geralmente são pessoas que saíram daqui, muitas sem terminar, né, o estudo. E, buscando quer dizer, novas oportunidades. Exatamente, não tem a oportunidade de frequentar a universidade lá e frequenta aqui. Você tem esses números? Tenho esses números. A gente está trabalhando, já faz 10 anos lá, né? Então a gente tem por volta de 600 alunos. Nós já formamos mais de 500 alunos. Olha, e a faixa etária também? A faixa etária é um público mais de 30 anos, mais né? Maduro, mais né? maduro. Aquele que saiu daqui mesmo sem terminar, né? Os estudos. Acho sensacional. E são exclusivamente brasileiros ou você tem, por exemplo, alunos estrangeiros no meio dessa turma? A gente tem alunos que falam a língua portuguesa, né? Então a gente tem alunos... É necessária essa condição, óbvio, para poder fazer então a gente tem alunos de Portugal, a gente tem alunos de Angola até, que mora lá e fez matrícula com a gente, mas a maioria é brasileira. Brasileiros. Agora, Mariana, eu queria uma visão um pouco mais geral sua. Como é que as universidades privadas hoje têm enfrentado essa crise, né? A gente sabendo que, por exemplo, na rede privada hoje, 60% dos estudantes abandonam aí a universidade em até 5 anos. E 25%, 26% mais ou menos dos alunos desistem logo no primeiro ano do curso, né? A Unigran enfrenta essa realidade, quer dizer, está precisando se readequar a essa situação? Então, para você ter ideia, no estado nós temos 33% de evasão, né? Puxa, a Unigran alta, né? tem 7%. Olha. Né?
os nossos índices, eles são diferentes, Og, porque foi o que eu falei anteriormente. Nós trabalhamos nós somos diferenciados no mercado. Nós não trabalhamos no mercado da educação. No varejo, né, no como varejo você disse. da educação. Nós trabalhamos onde o aluno, quando ele chega na Unigran, ele se sente pertencido àquele mundo da educação. Ele sabe que ele conhece os valores da educação. Na Unigran, desde o porteiro até os gestores, é trabalhada essa cultura da educação, essa valorização. A gente não está brigando no preço. A gente oferece ensino de qualidade. E como que a gente faz isso para não ter evasão? A gente cuida do aluno. O aluno ele tem com quem falar, né? Existe um dono, né? A empresa é familiar, os gestores, aí te ensinam, os gestores, né? O aluno ele tem contato com os gestores da instituição. Então qualquer problema, dificuldade que o aluno tem, ele tem com quem falar e a gente resolve. Né? A gente tem um projeto que é a gestão da permanência, que cuida desde o momento que o aluno entra, que faz o vestibular, até o momento que ele sai. A gente encaminha para pós-graduação, então a gente tem um projeto com o aluno. O aluno não é um número para a gente, ele é uma pessoa. Eu acho que é isso que ela está falando. É um diferencial realmente, você não tem aquela coisa fria de você ser mais um aluno ali, mais um número pagando a mensalidade. E eu acho que isso tem muito a ver, eu estava conversando com ela anteriormente, perguntando que foi o avô dela que fundou a universidade lá em Mogi das Cruzes, ela estava me dizendo que a avó dela continua à frente lá em Mogi com 81 anos, quer dizer, isso é gostar de educação, né, realmente... E aí que a gente percebe que está a essência, né, do grupo, que nós vemos hoje vários grupos no Brasil, não só no setor de educação, mas sendo engolidos por outros grandes grupos, ou seja, está se monopolizando. Aqui mesmo, algumas universidades, por exemplo, a própria Uniderp passou por isso, né? Passando para as mãos de a Anhanguera, a Estácio se instalou, ou seja, né, está tomando conta. A Unigran não corre esse risco, né? Não, de jeito nenhum. E para vocês, só a título de informação que eu acho importante isso, né? Quando eu falei em 2005, quando o ensino à distância foi credenciado, os polos de ensino à distância no Brasil, a gente começou a trabalhar com ensino à distância. Em 2007, o ministro da Educação na época, ele travou a educação à distância no Brasil. O Brasil parou, não tinha mais como trabalhar, a gente não tinha como abrir polos. E como que fazia para abrir polos naquela época? Foi comprando universidades. Então foi aí que esses grandes grupos começaram. Eles começaram a comprar universidades para aumentar o número de polos. Universidades regionais, locais, que foi o caso que você falou anteriormente. Então foi isso que aconteceu e a educação virou isso que a gente está vivendo hoje. Né? Uma situação que a gente... Virou um mercado, né? Um comércio. Um comércio, muito grande. Exatamente. O FIES, aí, depois de sofrer algumas mudanças, ainda é um grande benefício para aquele universitário que não tem condições assim, de bancar um ensino privado? De imediato sim, né, Og? Porque o aluno ele começa a pagar só depois que ele se forma, né, através do financiamento. Mas o financiamento estudantil ele sofreu muitas mudanças, né? Antes o aluno ele conseguia financiar 75%, 100% do curso. Hoje esses números estão bem mais enxutos, o número de vagas estão bem mais enxutos, né? Mas ainda realmente é um grande benefício. Bom, esse é um benefício do governo praticamente. Isso. As universidades particulares teriam como fazer esse papel, por exemplo, financiar esse estudo para o próprio aluno? As universidades particulares que são de pequenos grupos não são bancos, né? Então é difícil trabalhar dessa forma. As universidades maiores têm trabalhado, mas a gente tem nosso programa, o ProUnigran, que a gente financia. A gente faz um trabalho de financiamento quando realmente o aluno não consegue o FIES. Tem que ter alguns critérios. Tem que ter alguns critérios. Que critérios seriam mais ou menos? Renda? Renda, né? Se o nome da pessoa não está negativado, né? A gente vê se a pessoa está trabalhando, você vai conseguir arcar, porque a gente não financia 100% do curso, né? A gente financia uma porcentagem.
Você falou em 30% de evasão. Essa evasão, digamos assim, depois que inicia o curso, é por questões financeiras ou porque eles acham difícil o curso? O que é? Olha, a maioria é por questões financeiras. E que não acompanha o curso é muito difícil, né? A pessoa que ela entra para uma faculdade, ela está preparada, ela quer estudar. E a universidade online, ela é mais barata, o preço da universidade é mais barato, bem mais barato do que a presencial, sim, né? Sim, é. E qual que é o próximo passo? Vocês já têm em vista algum outro polo aí que vocês vão abrir no exterior? A gente está em plena expansão, né? Tanto no exterior como no Brasil. A gente não para de abrir polos, então o plano da Unigran de expansão é continuar oferecendo ensino à distância para o maior número de pessoas possíveis, porém sem perder a qualidade, né? Que eu acho isso um ponto muito importante. Com certeza. Não pode virar um mercado ali, né? A educação ela tem que ser tratada com seriedade. Vocês hoje têm basicamente um polo só nos Estados Unidos, né? Um polo. Que é esse da Flórida. Da Flórida. Isso. Os Estados Unidos é um cenário para vocês, por exemplo, expandirem ainda mais ali? Sim, sim. A gente quer expandir. Tem muito brasileiro morando lá. Tem muito brasileiro lá. Ok. Bom, Mariana, queria te agradecer a presença aqui no Diálogo Aberto. Nosso tempo, infelizmente, é curto. Uma pena, porque já renderia mais teríamos bastante conversa, mas obrigado por estar aqui. Parabéns pelo sucesso da Unigran aqui e lá fora também. Obrigada, Og. Muito obrigada. Queria agradecer também a Tereza Ilcar, né, que mais uma vez esteve aqui com a gente. Tereza, obrigado e as portas sempre abertas para você aqui também. Prazer estar aqui, falar de um assunto tão interessante como educação. Tá ótimo. E o Diálogo Aberto vai ficando por aqui. A gente volta no próximo domingo, às 9h30 da manhã. Um forte abraço, um bom final de semana e até lá.